uma grande parcela, que são nossos alunos, eles têm consultório e uma grande renda variável, né? E aí a pergunta que eles fazem constantemente, o que esperar do ano 2023, né? Então, explica um pouco desse tema aí, né, do que esperar do ano 2023. Boa. Vamos lá. Acho que primeiro a gente tem que fazer um contexto, né, do que o mercado ele enxerga, né, para o ano, para a economia, para 2022, finalzinho de 2022 e 2023. Lembrando que a economia, o mercado, ela não é um jogo binário, né, não é o isso ou aquilo, ou é o 0 ou 1, né, a gente reage a estímulos que acontecem, né, na economia, e com base nesses estímulos o mercado projeta como que vai ficar. Se os estímulos mudarem, tu muda a projeção, né? Então é mais ou menos, eu acho que todo mundo já escutou aquela questão do a bolsa, a perspectiva é bolsa em 135%, 135 pontos no ano que vem. E aí nunca chega nesses 135 pontos. Por quê? Porque tu faz aquilo ali com base em estímulos, né? E esses estímulos podem mudar. Mas eu acho que a gente precisa fazer um contexto geral, porque tem dois pontos. Primeiro, que a gente está falando com profissionais da saúde. Num espectro de longo prazo, saúde é algo que tende a dar certo no Brasil. Por quê? Nós temos uma população grande, né? Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, e nós temos uma população que a nossa faixa etária está envelhecendo e cada vez as pessoas mais velhas estão perdurando mais, né? A sobrevida, como se fala, né? As pessoas hoje vivem até 80, 85 anos, é bem normal isso. Então, cuidados de saúde, ou seja, o mercado endereçado à saúde, é um mercado que tende a crescer. Todas as gestoras, né, que a gente conversa com todos, eles têm algo ligado à saúde nas suas carteiras, porque eles acreditam, sim, que é uma tendência macro estrutural ao Brasil. Né? A nossa pirâmide tende a sair daquela pirâmide bonitinha, assim, né, de faixa etária, para ficar uma pirâmide assim, um pouco mais retangular, com bastante gente aí aposentada e assim por diante. Então, primeiro, no sentido macro, o setor de saúde é um setor muito promissor. É um setor muito promissor. Então, isso é legal. Só que, no ponto de vista aqui agora do consultório, né, do dentista e assim por diante, você está vendendo o seu serviço. Né? Então, você está aí no mercado de serviço. Então, vamos fazer um contexto antes de chegar ao que se espera em 2023, porque serviço foi o que mais, né, foi afetado na pandemia. Saúde ainda teve né, menos restrições, vamos dizer assim, porque se trata de algo essencial, né, para a vida e assim por diante. Então, médicos, por exemplo, e assim por diante, conseguiram ainda trabalhar. Mas, de ponto de vista, né, total, o serviço, né, foi o mais afetado aí durante a pandemia. Isso depois, né, passando a pandemia, ainda 2021, a gente começou então a ter uma liberação, vamos dizer assim, da circulação e assim por diante, e a gente enxerga aí desde 2021 o serviço no Brasil crescendo bastante, ou seja, voltando, né, e entregando bons resultados, bons retornos, tá? Então nessa perspectiva é uma crescente. Agora a gente tem que entrar no contexto macro, no quesito juros, inflação, né, Alexandre? Eu acho que muito se falou nesses últimos tempos de eleições o mercado caiu porque falaram isso, mas eu não sou mercado. Acho que muita gente falou isso, né, Alexandre? Mas, na verdade, mercado é a economia real, tudo impacta o mercado. Então, quando a gente tem que entender, acho que nossos alunos têm que entender duas questões, né? A gente tem uma força, né, o governo, vamos dizer assim, que é quem baliza a nossa economia hoje, que detém no monopólio da moeda e assim por diante, ele utiliza muito a taxa de juros, né, para estimular ou não uma economia, ou para proteger de uma inflação ou não a economia. Quando a gente teve uma diminuição aguda dos juros em 2020, para estimular a economia, tendo em vista o coronavírus, não deixar a economia deprimir, a gente teve, então, né, muito dinheiro sendo injetado, logo gerou-se uma inflação. Acho que todo mundo sentiu, né? Viu aí preço do arroz dobrar, preço de insumo aumentar em várias vezes, combustível e assim por diante. Então, em decorrência disso, o governo aumentou os juros. Aumentando os juros, o que ele está fazendo na prática? Ele está enxugando esse dinheiro em excesso que está na economia. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele está enxugando esse dinheiro, ele está tirando esse dinheiro das pessoas, ele está, né, aumentando o custo de capital, uma empresa investe menos, né, talvez ela empregaria 3 pessoas, agora vai empregar uma só, porque o custo de capital aumentou, então diminui talvez um pouco de emprego, as pessoas vão ter menos gasto, ou menos dinheiro para gastar, e assim por diante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje a gente está num patamar de juros, no que a gente está falando agora, finalzinho de 2022, de 13,75, que é um patamar de juros bem alto, né, contracionista, se fala no mercado. Né? Se a gente permanecer por muito tempo com esse patamar de juros, em tese, nosso PIB tende a diminuir, né, a cair, porque a gente vai estar com um custo de capital muito alto, muito elevado, a taxa básica está muito alta. A gente tinha, até então, aí, antes da eleição, uma ideia de que a inflação mais ou menos controlada,
projetada para 5 ano que vem, a gente poderia ter diminuição, né, de taxa de juros para o ano que vem. Então, tu juntava uma perspectiva de serviço vindo bem, né, se recuperando muito bem, com uma perspectiva que o juros já estaria no teto e talvez começaria já a cair no primeiro trimestre do ano de 2023, uma continuidade positiva, né, positiva aí na questão do serviço já mais certa. Só que a gente teve uma política, né, aí no meio do caminho, né, e o novo governo, aqui independente, não é fazer juízo de valor, a nossa ideia aqui não é falar de política, o novo governo tem um viés de vamos gastar um pouco mais, né, vamos ajudar o social, acho que não se discute quanto a isso, e assim por diante. Só que se tu gastar mais sem ter uma contrapartida de dinheiro entrando nos cofres públicos, pressiona juros. Vamos imaginar aqui, Alexandre, que o governo é que nem a nossa casa, né? Se tu gasta mais do que arrecada, tu vai ter que pedir dinheiro emprestado. Só que se tu está devendo muito, quem vai te emprestar dinheiro vai cobrar cada vez mais juros para poder te emprestar. E o governo basicamente é igual. Então, com essa perspectiva de um governo que pode gastar mais no ano que vem, o mercado hoje está pressionando os juros para cima novamente. Então, aquela perspectiva que a gente já tinha certa quase, de que os juros começaria a cair aí no comecinho do ano que vem, 2023, talvez vai demorar um pouco mais, talvez vai ficar um pouquinho mais alto. Então, é isso que eu quero trazer para os nossos alunos, é que, a princípio, a curva é positiva para serviço para o ano que vem. Tá? A história de saúde é uma história positiva para o Brasil no macro senso, então é um bom mercado, mas que a gente pode, dependendo de que o novo governo fizer nessa questão de arcabouço fiscal, gastança e assim por diante, ter um aperto monetário, um aperto de juros por mais tempo, e isso pode sim impactar suas receitas, haja vista que juros mais alto por mais tempo vai restringir, né, a economia, vai ter menos dinheiro circulando, logo menos dinheiro indo no seu consultório.